Áudio liberado. Bom, vou começar com vocês. Viu? Ele vai ter dois. Se apresenta e tal. Se tiver no ar, você só me diz aí que eu já... Oi! Pronto. A gente vai entrar ao vivo em 3. Vai, estão preparados? Vai, pode. Celular no mundo, viu? Show. Aqui, ó, meu, que eu tenho que pegar o retorno aqui. Só. Pô, não muda aqui, peraí. Colocando aqui, né? Não retorno. Só pulso, foca no pulso. Ó, ao vivo. Em 3, 2, 1, ao vivo. Fala, turma boa, estamos começando a partir... Oi? Oi? Eu vou entrar em qual? Na minha, ali na principal? Aqui, Show. Na geral, é? Peraí. Ao vivo. Muito bem. Boa noite para todos vocês que estavam nos aguardando. A entrada desse momento. Foi tanta emoção aqui que eu até fiquei aqui já meio sem fôlego, mas estamos começando agora e o seu fôlego vai faltar diante de tudo que nós vamos trazer nesse momento, nesse bate-papo. Aqui nessa mesa que não tem nada de redondo, é quadrada. Aqui já aproveitando e fazendo as honras e recebendo aqui que está do meu lado. Cara, ele aqui, Manuel Mendes do Carmo, que será um dos nossos anfitriões e entrevistados dessa noite. E nós iremos conversar muito. Mas falando aqui do Manuel, deixa eu pegar minha cola. Tá, para você que está acompanhando a gente aí. Quem é o Manuel Mendes do Carmo? Além de tudo, eu quero primeiro começar dizendo que é um amigo, um dos poucos que eu posso chamar de amigo verdadeiro. Assisti meu tempo por você, você sabe, não nego. Porém, o Manuel Mendes é o cara, veterano da Marinha, tem várias formações, várias graduações e, acima de tudo, ele é assessor técnico de brigada de incêndio, técnico de segurança do trabalho, técnico em mecânica, educador físico, suboficial veterano da Marinha e com especialização agora em gestão de catástrofes, que é a temática desse nosso bate-papo. Só lembrando para você que o nome desse podcast se chama SafoCast. Depois a gente vai entrar em detalhes para você por que esse nome, SafoCast, que é um ditado popular, é uma gíria comumente usada nas Forças Armadas, que os veteranos sabem do que se trata, a respeito de quê? O cara safo, né? É aquele cara que é o sabedor do assunto tratado, que sabe do que está sendo tratado, né? Com altuez, com sabedoria, com sapiência mesmo. Esse é o Manuel Mendes do Carmo, mas também nós teremos, nessa nossa mesa de hoje aqui do SafoCast, o meu querido Flecha, codinome Flecha, mas o nome oficial dele é o Marcelo Ferreira Maia, o nosso atual presidente da Pelops, que é a Associação dos Veteranos, né, da Pelops, que também que são as operações especiais, e o Marcelo Maia também tem as suas altivez, tem a sua altivez e o seu altruísmo, que são as qualificações para ele poder estar aqui nessa mesa e falar do que nós iremos abordar. O Marcelo, codinome Flecha, como nós comumente o chamamos e carinhosamente também, além de presidente da Associação dos Veteranos do Pelops, também ele foi voluntário naquela catástrofe que aconteceu em Brumadinho e agora recentemente lá no Rio Grande do Sul. A turma toda teve lá, a gente vai falar isso daí já já. Lá eu estou falando um pouquinho das figuras que estarão conosco em cena aqui nesse momento, para você ter ideia das qualificações e da perspicácia de cada pessoa que está aqui sentado hoje para esse bate-papo bem inusitado, um bate-papo mesmo profundo com assuntos que são interessantíssimos, que envolvem toda a nossa sociedade civil. E, além dele, nós temos aqui o meu querido
Eu vou começar pelo codinome que é mais fácil, né? O Maverick, também. Thiago Lopes, também é veterano, só que das forças da aeronáutica. E também especializado aí, é o nosso homem do tempo, na realidade. O Maverick é o cara do tempo, é o cara que vai dizer onde chove, onde não chove, se chove e por que chove. Dentre outras qualificações também é um dos instrutores do curso de gestão de catástrofes que você vê aqui na nossa tela, que é especificamente do que nós iremos conversar hoje. Senhores, o microfone de vocês está aberto, sejam muito bem-vindos e vamos começar. Obrigado. Começar. Obrigado aí pela apresentação, Edivardo. Você, além de ser um amigo particular, é um excelente profissional na área de comunicação. E nós escolhemos você pela quantidade de fãs que você tem, né? E também você foi da Marinha, você passou um tempo na Marinha também. Você conhece a nossa rotina. Poucos sabem, viu? Poucos sabem. Poucos sabem. Mas a gente também bebemos dessa jacuba. Da jacuba. Exatamente, da jacuba. E aí, Carlito, sabe o que é a jacuba? Não. Nunca tomou uma jacuba, Carlito? Depois nós vamos dizer pra ele o que é, né? Só não pode rebolar. Do grupo amarelo ou do grupo azul. Muito bem, obrigado pelo convite de estarmos aqui, tá? E agradecemos você que está nos assistindo aí. Nós vamos comentar a respeito de alguns assuntos do curso de gestão de catástrofe, como é que ele surgiu, e nós estamos por aqui para ajudar a sociedade e estamos aqui para salvar vidas em momentos momentos muito difíceis para a sociedade, que é uma catástrofe, seja ela água, seja ela colapsamento, seja ela engavetamento, qualquer tipo de situação complicada, nós preparamos as pessoas para que elas possam salvar vidas. Meu presidente, Flecha, tá contigo aí. Muito boa noite aos ouvintes dessa rádio do Nordeste. Nós estamos aqui praticamente com o nosso digníssimo suboficial da Marinha, que é membro honorável da Associação dos Pelopes, e ele já esteve por 2 vezes lá em Belo Horizonte. Nós demos uma palavra, e a nossa palavra nós viemos cumprir. Nós viemos servi-lo, servir também essa região que não conhecíamos o bioma, e vamos sair daqui apaixonadíssimos com as belezas que vimos dessa terra. Nós fazemos leitura de cenário, nós redesenhamos o cenário, nós mostramos como se dá a topografia desse cenário, e nós conseguimos enxergar tudo que é bom e vamos replicar isso para o nosso pessoal. Top. E o meu querido Maverick, o cara, eu peço até licença a vocês, viu, Selva? Sim, Selva é o codinome do Submanuel, né? A gente carinhosamente chama de Selva porque o cara é Selva. E cada um tem o seu codinome, né? Nas Forças Armadas já é muito comum, né? Ter o seu codinome. E o Maverick até porque soa melhor, o Thiago Santos aí, mas soa melhor aí como Maverick, até porque nos arremete a boas memórias, né? Top Guns, Asas Indomáveis, né? Aí vem o Maverick aí. Ele parece, né? E o cara tem aí os traços, né? Pois é. Faça as honras aí, fique à vontade, o microfone é seu. Estamos contigo. Obrigado, é uma honra estar aqui nesse podcast para poder esclarecer, né, aquilo que nós nos dedicamos tanto, nos preparamos para mostrar um pouquinho do nosso conhecimento para os alunos, passar a nossa preocupação para que eles possam se tornar pessoas competentes para auxiliar como voluntário, ora como coordenador, auxiliando ali na equipe que está contribuindo para a análise de uma catástrofe, podendo ajudar a superar as dificuldades em terreno difícil, para mitigar perdas e danos de uma catástrofe. Nós preparamos esse curso logo após a catástrofe que nós estávamos no Rio Grande do Sul, e foi com muita honra que nós trouxemos aqui a primeira versão do curso de gestão de catástrofe para Fortaleza aqui do Ceará. Gente, bom demais. Deixa eu falar aqui para vocês o seguinte, para você que está entrando agora aí, para você que está acompanhando, que recebeu o nosso link, vai lá, espalha, faz a corrente do bem.
Se inscreve aí no canal, acompanha o canal do Senat, acompanha o canal aqui da Metrópole News, que é um canal aberto onde o SafoCast vai estar acontecendo. E é muito importante você deixar o seu like, deixar o seu joinha, faz aquela corrente do bem, compartilha, porque as informações que serão repassadas aqui, elas são de vital importância para toda a sociedade. Isso eu gostaria muito de enfatizar. E ainda quero dizer mais para você que está nos acompanhando agora, nesse momento aqui, que as qualificações desses 3 senhores que se encontram sentados aqui nessa mesa, nós temos estados diferentes e capacitações diferentes para poderem estarem aqui. E a gente em off estava conversando antes, eu erroneamente disse que esse é o primeiro, e realmente é o primeiro curso de gestão de catástrofes aqui no Ceará, especificamente em Fortaleza, mais especificamente Lá em Pacajus. em Pacajus. Porém, é a 3ª edição da gestão de catástrofe. Mas a gente vai entrar nesse assunto, a gente vai falar muito mais aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, em Pacajus, no município de Pacajus, na nossa região metropolitana, é a primeira vez. Não, é que na realidade nós fizemos 2 cursos anteriores de sobrevivência urbana. Sobrevivência urbana. Isso. E a ênfase do curso alterou para a ênfase de gestão de catástrofe, que é a primeira vez. Aqui é a primeira, né? Isso. As outras vezes a ênfase do curso de sobrevivência urbana foram diferentes. A primeira, nós, Combate corpo a corpo, né? nós trouxemos um especialista que contribui e treina nas Forças Especiais da Argentina e fizemos ele com ênfase em combate corpo a corpo. O segundo, o Submanuel esteve lá brilhantando com resgate em lugares inóspitos. E o terceiro, com ênfase em gestão de catástrofe no Ceará. Aí agora vem aquela pergunta, aí todo mundo que está assistindo, uma turma boa que está assistindo, está acompanhando a gente, deve dizer assim, gestão de catástrofe, a gente não está em guerra, a gente não está... Peraí, vamos com calma, porque por incrível que pareça, esse final de semana, nesse período de carnaval, nesse feriadão de carnaval, que isso daí o Maverick vai nos falar com mais propriedade, se a gente tiver algum tempo, nós tivemos uma quadra chuvosa horrêndula. Pesada. Muito. Foi pesada. Muito pesada, e inclusive aqui em Caucaia, nós, graças a Deus, não tivemos vidas ceifadas, mas houve perdas materiais, houve muitos danos. Inclusive a prefeitura se mobilizou. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a primeira pergunta, nós estamos trazendo, veio de uma situação que aconteceu, que vocês já entraram em ação, foram efetivos em Brumadinho, no rompimento da barragem, como voluntários. Agora nós tivemos aquela tragédia, aquela catástrofe no Rio Grande do Sul. Vocês também, inclusive eu lembro demais que o Submanuel sempre estava postando e acompanhando, inclusive até convidou mais algumas pessoas também que tinham experiência para poder ir se somar a esses voluntários. E diante de tudo isso que nós vamos vivendo, que eu acho que a pior de todas foi Brumadinho, né? Nós tivemos em outras catástrofes. Após Brumadinho, participamos de todas. Começamos a ser convocados por secretário ou por prefeituras. Houve uma catástrofe de Contagem em 2020, que recebemos às 9 da manhã o pedido para que nos comparecêssemos, pois haveria de cair 500, um volume de chuva muito excedente do costume normal. E aí abriu 500 chamadas de emergência. Então nós fomos convocados e ali, em operação integrada, começamos a fazer os salvamentos em ambientes colapsados, debaixo de chuva, debaixo de enchentes. Conseguimos contribuir muito. Depois houve as enchentes de Sabará, Santa Luzia. Esses daí a gente aqui no Ceará já não soube tanto. Até a chegada do Rio Grande do Sul. Já estávamos mais habilidosos, contato nesse tipo de assunto. E é importante a gente enfatizar essa questão, gente, porque nosso país é um país de clima tropical, mas uma enxurrada de chuva que caiu aqui em Fortaleza, de repente, aqui, quando eu falo Fortaleza, na região metropolitana, que engloba Caucaia, é uma coisa que pode mudar completamente o cenário. Então eu quero dizer para vocês que estão nos acompanhando nesse podcast, aqui no SafoCast, que os senhores que estão aqui nessa mesa, diante dessas câmeras, têm a competência, a habilidade, a autoridade
para lidar com essas situações. Pensando nisso, no bem civil e no bem da sociedade, foi criado o curso Gestão de Catástrofes, que antes foi criado o curso de Sobrevivência Urbana. É o mesmo curso. É o mesmo curso, com ênfase em gestão de catástrofes. Então, o foco maior é esse: alertar, preparar as pessoas. Foi com essa intenção que foi criado o curso? A intenção do curso, a gente foi na catástrofe do Rio Grande do Sul e a gente percebeu algumas oportunidades de melhoria das equipes que ali estavam, em termos técnicos, não é? Um conhecimento mais amiudado. Aí nós montamos a grade curricular pautada em cima disso, do que a gente observou lá, das oportunidades de melhoria, tanto pelos voluntários, tanto pelas forças públicas. A gente viu que poderia melhorar, porque uma catástrofe, ela traz a maior dificuldade em qualquer situação difícil, que é o comportamento humano. O comportamento humano na hora de um desastre, na hora de uma catástrofe, ele é inesperado. Então, além desse curso de gestão de catástrofe, nós trabalhamos a parte de emergências químicas. Se uma carreta cair, uma carreta virou. Como um exemplo, se você me permite, só complementar a fala, aquela ponte que arriou aqui entre a ponte, eu fui bem cearense, viu? O meu cearense, eu gosto de falar bem à vontade, mas arriou, né? A ponte desabou, na verdade, né? Mas é porque você me pega nós estamos aqui no Ceará. Então a gente vai com o cearense bem carregado. Não, mas a ponte lá que arriou, né? Pois é, não tem só isso. Uma entre pessoa. Maranhão e Tocantins. Aqui, como mas ali tu sabe que tinha naquela ponte, tinha uma carreta com ácido, com outros componentes químicos. Tinha, ela caiu. E ficou lá embaixo. E ficou sobre pedras. Ou seja, é uma situação muito técnica para você tirar. Algo mais simples, que acontece aqui no Ceará. As pessoas perdidas na mata, na serra. Tem pessoas perdidas no cocó. E aí? No curso nós ensinamos as pessoas a buscarem, a saber tecnicamente como é que eles buscam pessoas perdidas em mata. Nós trouxemos aqui, tem 2 guerreiros de selva do Exército Brasileiro, inclusive o Alfredo, ele era o homem responsável pelas buscas de aeronaves de pessoas que desapareceram na Amazônia. Ele tem 20 anos de Amazônia. Então eles aprenderam a analisar a situação, a analisar o caminho para saber onde a pessoa vai. Trabalhamos também resgate em altura. Lá no Rio Grande do Sul, tinham casas que estavam em cima das árvores. Animais. Então nós ensinamos resgate em altura. Ensinamos também resgate em espaço confinado, em lugares de difícil acesso, em escombros, pessoas soterradas. Ensinamos as pessoas a pilotar embarcação. Ensinamos a pessoa a fazer dispositivos flutuantes para poder resgatar pessoas na água, a lidarem com enchente, com correnteza, a resgatar corpos, a salvar vidas. Uma coisa é você entrar na água e resgatar um corpo. Outra coisa é você entrar na água e resgatar uma pessoa viva. Tem diferença nisso. Isso existe o lidar com as emoções, né, Sub? E aí, a gente bate exatamente nisso. Como é que está a emoção psicológica? E nós abordamos isso. O Coronel Robespierre ministrou essa disciplina, que é o que comandou Brumadinho, coronel lá do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Ele fez brilhantemente essa disciplina, porque você tem que analisar da seguinte forma. Como é que está o estado emocional da vítima, de quem vai socorrer, das pessoas que perderam os entes queridos, das pessoas que perderam os imóveis. Tudo isso é uma carga de emoção, até o próprio voluntário. Nós temos relatos e áudio de um socorrista que pegou a sua lancha logo no começo, lá no Rio Grande do Sul, que quando ele chegou em um dos bairros, era tantos corpos, que ele saiu chorando. Que ele pensou na família dele. E naquele momento ele saiu e ele disse, não, eu não volto mais. Estado de choque. Entrou em estado de choque. Então, gerir uma catástrofe, que seja ela um engavetamento de carros, um derramamento de óleo,
são catástrofes que às vezes você tem que ter uma certa competência para entender o todo. E nós montamos essas pessoas com a intenção, essa equipe de 15 pessoas, e vamos colocar ela à disposição. À disposição das autoridades. Eu vou fazer um ofício e vou colocar o nome e as qualificações de cada um. Nós tínhamos nessa turma vários enfermeiros do SAMU, várias pessoas com certas capacidades que a gente precisa. Guardas municipais, nós tínhamos também. Eu vou te interromper, me perdoe, é porque eu Não. tô te ouvindo e eu, ao mesmo tempo, eu me coloco no lugar do telespectador que ele fica com aquela dúvida e quer fazer a pergunta. Isso. Mande perguntas para nós. E é isso que me preocupa, porque nós estamos falando agora da gestão de catástrofes, da preparação de pessoas. Mas o principal, quando você vai para uma gestão de uma catástrofe dessa, de qualquer que seja a natureza dela, o principal é você se manter vivo. Isso. Exatamente. Não é isso? Se manter vivo. Você primeiro tem que sobreviver, você vai lá para sobreviver Isso. e, com a sua sobrevivência, poder se estender a socorrer outros mais. Nós ensinamos isso. Sobrevivência. Porque não adianta você não sobreviver. Um doente não cura o outro. Sim. Um cego não leva o outro. Então você precisa estar bem. E essa avaliação de cena, essa análise de cena, que foi o Flecha ministrou essa disciplina, analisar o cenário. Porque aí tem outras situações na análise de cenário. E aí eu vou deixar o Flecha falar que ele vai explicar melhor a complexidade que é uma análise de cenário. Eu quero que o Flecha fale isso daí, eu já vou fazer uma pergunta. Tu vai fazer essa análise de cenário e eu já vou deixar uma pergunta para ti aqui. Pode ser? Eu vou complicar aqui a tua vida, bicho. Mande pergunta para nós. E não tem jacuba, não. Aqui a parada aqui é séria. Pesada. O que é que motiva, cara? Vocês saírem do estado de vocês, com conhecimento, com a tua tranquilidade, tu tá em casa, tua família, Vou ver se tem pergunta. tá na paz, e de repente você se desloca, você abre mão do teu conforto, sai do teu quadrado para ir servir, até mesmo em outro estado, em outra cidade. E aí eu quero saber a história. Nós queremos saber essa análise, né? Eu falo, como é que é feito. fala? Deixa eu falar e você... Vai, Flecha, fala aí, a gente deixa Nós ele. somos missionários, né? Ah. E é missão que Deus manda. A gente sobe, Nós temos engolido alguns manuais, Os homens são selvas. porque nós acreditamos muito na nossa segurança, na nossa força pública, nós amamos os nossos bombeiros. Em Brumadinho, todo o cenário se modificou. Nós conhecíamos o cenário, em determinado momento, onde havia rua, não tinha mais rua. As árvores que conseguíamos ver a muitos metros de altura, elas estavam totalmente Cobertas, soterradas. Muitos gados, muitas casas. Tínhamos relatos ali de pessoas que diziam: corre porque o mundo está acabando. Um barulho ensurdecedor e as árvores sendo arrancadas como palitos de dente. E pessoas que ficavam durante 5 dias em estado de choque. Então, montamos uma base em Córrego do Feijão e começamos a atender inicialmente, porque todas as casas alguém morreu. Em todas as casas de pessoas que sobraram vivas, alguém morreu. E aí, agora, precisávamos entender por onde passar. Então, fiquei em Brumadinho em torno de 4 meses. 4 meses longe da família. Ininterruptos. De vez em quando a minha esposa ia, mas como ela é funcionária pública, ela precisava retornar e a demanda era muito grande. Existia muito o que se fazer, mesmo não fazendo aquilo que o bombeiro faz dentro dos ambientes quentes. Existe muito o que não fazer. Um dos trabalhos nossos era fazer com que os civis que saíam de diferentes estados para tentar ajudar em Brumadinho não atrapalhasse o trabalho do bombeiro. E existe uma grande demanda nos outros perímetros. Então, em Brumadinho, podemos sair dali com um pouco de percepção, inclusive nos tornando habiloques. habitante local. Quando fomos para a Contagem, antes da estrutura colapsar, porque a inteligência da CEMIG dizia que as torres iam cair, a primeira solicitação é que nós nos colocássemos num lugar alto e começasse a desenhar e entender que quando aquilo fosse deslocado,
como seriam as passagens ali, e as pessoas de uma região inteira deveriam ser deslocadas. Agora, para o Rio Grande do Sul, nós saíram homens de diferentes estados, nós tínhamos pelo menos 4 oficiais entre nós, e começaram a chegar na nossa sede. Nós temos uma base em Contagem, e ali fizemos um check-in de 10 dias, porque são diferentes especialidades, e agora montaram o time. Eram 22 homens, e ali nós identificamos que nem todos poderiam ir nessa catástrofe. Fomos fazendo as eliminatórias até sobrar 11. E foram 11 especialistas, cada um com a sua expertise em determinado assunto, com equipamentos. Levamos muito equipamento. Fomos para regiões sem água potável, para região sem luz, para estabelecer luz, para mostrar como, em determinado momento, utilizar toda a habilidade que aprendemos nas Forças Armadas ou em ambientes de guerra, porque parte do nosso pessoal serviu no Haiti, serviu em Angola, no Chile, alguns no Congo, para que ali, essa ideia de mitigar, os profissionais nessa catástrofe significa danos incalculáveis. Cada pessoa da prefeitura, das polícias, do bombeiro, todos eles têm um familiar. E a prioridade foi cada um salvar a sua família. Sua família. Uma coisa importante que nós podemos observar com essa experiência em todas as catástrofes que já atuamos, inclusive o Flash acabou de mencionar aqui, lá em Santa Luzia, foi identificado as torres de alta tensão. Em Contagem, né? As torres de alta tensão e as torres de comunicação de celular. Que, por exemplo, uma curiosidade aqui, as torres de celular, embaixo do piso delas, existe um banco de baterias. Sim. E nós achamos importante colocar nas aulas deste curso, na parte online, que esse curso foi dividido em 2 etapas, a parte online e depois a parte presencial. E teve uma instrução sobre incêndio em baterias. O Dr. Ismael, que é daqui, do Ceará, de Fortaleza, onde ele o Sub pode falar melhor dele, mas é o cara que mais entende desse tipo de incêndio. Que é um incêndio que não se apaga fácil. Você joga a água e não apaga. A bateria continua pegando fogo dentro da água. Então, é algo que a realidade mostrou para nós, que precisamos capacitar as pessoas, espalhar esse conhecimento para poder ajudar a sociedade. Flecha, mas aí tem ainda aquela pergunta na questão perdão, Flecha não, Maverick. Tava aqui no Flash aqui, que ele tava aqui já pensando outra pergunta para ti, mas se eu concluir aqui a do Maverick, na questão dessa, eu cheguei, e essa percepção da análise, o que é que tem ao meu redor? Você falou uma curiosidade que eu não sabia, da bateria das torres de celular. Eu sei que realmente, toda torre de celular ela tem que ter as baterias, que inclusive são baterias de gel, porque ela segura a carga, né? Eu tô falando de uma maneira meio grosseira, porque meu conhecimento só chega até aqui. Ela retém mais carga, a carga por mais tempo. Porém, eu não sabia que ela em caso de incêndio, ela, numa questão de chama, de fogo, o processo químico dela, a reação dela lá, dá essa situação que você não consegue ter uma facilidade de controlar, né? Não sabia. Mas aí, você chega num cenário desse, como os que vocês já vivenciaram. Qual é a primeira coisa? Eu cheguei no... Vamos para algo real aqui, de urbano. Eu chego numa situação, numa catástrofe, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu, como civil, diante de uma catástrofe, o que é que eu tenho que analisar no meu perímetro? Para me saber quais são as primeiras... Assim, uma maneira sutil para que as pessoas pelo menos tenham esse alerta. A primeira ideia que o cidadão tem que ter diante de uma catástrofe é o que ele pode fazer para não piorar a catástrofe. Bom. Se você se coloca em uma situação de risco, você está piorando a catástrofe, acrescentando mais... Você vai ser mais uma vítima. Podendo ser mais uma vítima. Dentro das 70 mil pessoas que foram extraídas da sua casa para galpões no Rio Grande do Sul, parte delas eram voluntários que saíram de outros lugares para tentar salvar e viraram vítimas. Interessante, né? É um ponto que é interessante. Eu lembro que, dizer aqui um pouquinho das minhas peripécias, eu fiz curso de vigilante, atuei na área também, e lá a gente tem uma noçãozinha muito básica, muito superficial, muito sutil,
Mas lá uma das coisas que o professor falava e ensinava era que, no caso de um acidente de trânsito, primeira coisa que você tem que fazer é olhar o perímetro, ver como é que está a vítima e se você não pode ser uma outra vítima, né? No caso de uma catástrofe, não tem como comparar com um acidente local. Catástrofe é algo que choca Como os você olhos. falou, né, Flecha? Choca os olhos. Catástrofe é incalculável, né? São danos incalculáveis. Danos incalculáveis. Você imaginar mais de 400 municípios e debaixo de sofrimento, né? Nós seguramos o choro porque nós não brincamos com isso. Todos nós temos ocupação. Quando o Senhor diz, o que nos motiva a largar a nossa ocupação, a nossa zona de conforto, para ir para esse terreno? Alguém nos treinou, nós fomos treinados. E nós descobrimos que aquilo que nos foi treinado aqui, que é nos terrenos hostis ou no terreno difícil, nós conseguimos contribuir para que, caso tenhamos que deslocar o público civil para situações diferentes biomas, nós conseguimos protegê-los e entregá-los para um lugar seguro. Sejam os vivos, sejam corpos, sejam feridos, nós sabemos como fazer isso. Agora, a ideia do suboficial Manuel de alinhar ou de treinar diferentes expertises para que, caso aconteça esse dia mal, as pessoas já estejam com ideias contingenciais e grupamentos de diferentes municípios estejam alinhados para dar uma resposta mais eficaz. Bom, muito bom. Lembrando para vocês que nós estamos aqui no episódio de hoje do SafoCast, recebendo aqui nos nossos estúdios da Metrópole News, que está transmitindo esse nosso bate-papo, esse nosso podcast aqui sobre a gestão de catástrofes, que foi um curso que aconteceu aqui em Pacajus, no Ceará, na região metropolitana de Fortaleza. Manuel Mendes do Carmo, CEO lá do Senad de Treinamentos. Flecha, eu vou chamar de Flecha, mas é o Maia, mas o codinome Flecha, é o nosso presidente da Associação dos Veteranos Pelopes. Temos também aqui o Maverick, que é também um veterano da Força Aérea e é um cara também, todos aqui têm as suas expertises nessa gestão de catástrofes. Mas ainda, quanto mais pergunta eu lhe fizer, mais pergunta eu sei que vai ter, né? Não vai faltar, mas eu fiz aqui uma reflexão, você citou 3 situações que me lembraram, como jornalista, me vem flashes na cabeça, não do que eu vivi, mas do que eu vi. O Brasil, ele manda equipes de busca, salvamento, para gestão de catástrofes, mandou para o Haiti, eu lembro que você falou aqui no Haiti, Congo, Chile. no Chile. Nós estamos no Congo agora. No Congo agora está tendo ações no Congo. Perdemos 17 homens lá. Agora houve a perda de 17 capacetes azuis. 17 capacetes azuis. Quer dizer, pessoas que foram Por lá esses dias. para gerir uma situação, ajudar quem está precisando e acabaram tendo as vidas É ceifadas. interessante perceber que a guerra traz um cenário de catástrofe. Sim, claro. E a catástrofe, que eu disse que é um dano incalculável, como Brumadinho, Rio Grande do Sul, ela lembra bem aproximado um cenário de guerra, no que tange a água, do que tange a luz, no que tange um sofrimento incalculável. Então, os homens que foram treinados nas Forças Armadas podem sim contribuir mais e melhor. Mas a minha pergunta é, se nós temos esses veteranos que têm essa competência, têm essa capacidade, Manuel, e essa preparação, por que o Brasil não vira não tem essa gestão de catástrofe? Não tem uma Por que cultura. não tem uma cultura de preparar pessoas para... Porque você vê nos outros países, terremoto, enchente, tsunami, o país aí é devorado pelas chamas e de repente, rapidinho, cara, tá tudo ali resolvido, tá tudo numa boa, parece que não aconteceu nada. No Brasil, se nós temos essas competências, se nós temos profissionais capacitados, nós temos vocês que têm condição de repassar para a sociedade, por que não há um investimento maior nessas pessoas, nessas competências, para que nós possamos estar realmente preparados? Se, graças a Deus, o nosso país não tiver, mas que seja para servir a outros. É porque o nosso país, ele não tem
grandes riscos e perigos como tem os outros países, não é? Entretanto, nós poderíamos inserir algumas disciplinas no nosso sistema educacional para preparar as pessoas para situações de emergência. Eu vou te dar um exemplo, sim. Assim como na Europa, como no Japão, você vê constantemente nos filmes, quando acontece alguma catástrofe, ou algum atentado, ou algo semelhante, as crianças sempre saem em fila, né, direitinho. A nossa norma, ela é assim. Só a nossa cultura não permite fazer isso. Nós não somos treinados para isso. Aonde que você vai ter esse aprendizado de uma situação de emergência e como se comportar? Quando você trabalha em uma indústria que ela tem uma cultura de segurança. Então ela treina os seus colaboradores para, em caso de emergência, sair em determinadas situações. Mas é dentro de uma indústria, quer dizer, o acidente não acontece só na indústria. Ele pode acontecer em vários lugares. Eu vou dar um exemplo, como eu dou um exemplo para meus alunos. E que todos nós estamos suscetíveis a isso. Você tá no cinema. Você está no cinema com seus comedorzinhos de rapadura. Você está lá no cinema. Normalmente você está no cinema e você entra no cinema, você dificilmente a pessoa olha onde é a saída de emergência, apesar de estar lá Nunca olhei. claro e tal. Não Na olha verdade, onde tem um eu olho. Mas se você observar, geralmente ninguém nunca olha. Você só entra. Isso. E aí você imagina, tá no cinema, tá escuro, aqui com o bom cearense, né? Se durante a sessão de cinema um cearense falar assim, tá pegando fogo! Sai O que todo mundo acontece? por cima de todo mundo pisando em todo mundo, vai embora levando os E peitos. aí você tá lá junto com seus filhos. Agora vamos ampliar um pouquinho mais. E aconteceu isso aqui. Em um shopping em Fortaleza aconteceu. Né? Não foi um atentado, foi uma pessoa que bateu o carro. E aí bateu o carro, todo mundo falou, é bomba, é bomba. Praça de alimentação do shopping lotado. E aí? Lembra do que eu falei de comportamento humano? Sim. Como é que você vai gerir isso? Como é que você vai... Então, se nós tivéssemos uma cultura, se tivesse no nosso sistema de ensino regular, algo como primeiros socorros, prevenção de acidente doméstico, prevenção de combate a incêndio, comportamento em caso de emergência, são situações simples que a criança aprende rápido. Por que eu falo isso? Antes da pandemia, lá em Maranguape, nós tínhamos eu acho que você acompanhou, um bombeiro mirim, Sim. né? Que a gente denominava de Sanomami. A gente ensinava as crianças. Aí veio a pandemia, eles tiveram uma mudança de comportamento dentro de casa, tiveram uma melhora no aprendizado. Nós recebemos elogio dos pais e das escolas. Inclusive, eu lembro até que teve um caso de uma criança que salvou o pai Uma criança brigado autista em casa, que né? salvou com o pai. Criança autista. A gente tem lá no nosso Instagram. Então, se implementar isso, por incrível que pareça, nós reduziríamos muito acidente de trabalho. Tem muito acidente doméstico também, Mas né? a resposta também para essa pergunta é a seguinte. Fala, Maverick. A resposta para essa pergunta também é o seguinte. Será que existe interesse de Nessa reduzir prevenção. o gasto que se tem com uma catástrofe? Porque assim, uma catástrofe, ela tem danos incalculáveis. Sim. E toda crise só faz com que o dinheiro troque de mão. E há também um interesse, por grande parte da mídia, de lucrar com uma catástrofe. Claro. Todos os olhares se voltam. Os jornalistas, eles exploram muito a questão da catástrofe. A água fica caro, o gás fica caro. E aí você vai somando as coisas. A exemplo do Rio Grande do Sul. Não é a primeira vez que tem uma enchente Dessa magnitude, como aconteceu essa última agora, Cada vez vai É piorando. a quarta vez. já é a quarta. Dentro de pouco espaço de tempo. Antes de falar do Rio Grande do Sul, quando os nossos alunos eles chegam no curso Gestão de Catástrofes,
A mãe manda a blusa, manda o guarda-chuva, manda o travesseiro. E nós Do repelente. nós pesamos a carga deles. E vamos mostrar para eles que eles vão sair para várias chamadas em ambiente inóspito, em ambiente hostil. E se eles estiverem com aquela carga, eles não vão se dar bem. Então nós ensinamos eles uma cultura de montar mochila de salvamento 24 horas. Nós fazemos com que eles virem de fato uma equipe e nós começamos uma série de simulados. Aquele equipamento que a mãe mandou são enfermeiros, são profissionais excelentes, mas agora precisam passar por um readaptamento, porque nós não estamos falando mais de ambiente controlado e nem de salvar uma vítima na BR. Nós estamos falando de sair de lugar controlado e entrar em lugares que vai proporcionar ambientes de sobrevivência. É totalmente diferente de um assunto, com muito respeito, assunto de defesa civil. Sim. Vai muito além de um assunto de brigada, de defesa civil ou de enfermagem, que também é contido dentro do curso. Esse curso de gestão de catástrofe deveria ser assistido por todos os municípios deste importante estado. E nós tivemos mudança dos alunos, uma mudança um amadurecimento grande da forma como eles enxergavam o que era o salvamento e resgate. Eles receberam treinamento de pessoas que agem na Amazônia. Eles receberam treinamento de pessoas Catingueiro. de Caatinga para buscar vítimas. Então, a mudança de personalidade dos alunos, ela é altíssima. Porque ele consegue enxergar o lado da vítima, ele consegue, ao mesmo tempo, e a gente proporciona, a nossa didática, é uma didática que eu aprendi, na Marinha eu passei alguns anos no ensino e a Marinha é muito técnica em relação a isso. E aí eu trouxe essa didática, esse modo de ensinar para cá, e as pessoas conseguem elas conseguem se colocar no lugar da vítima e utilizando as suas competências e sabendo que ele precisa de outras pessoas para ajudar. Por isso que nós formamos essa equipe. Cada um tem o seu talento, cada um tem a sua expertise, mas de um modo geral, de uma visão macro de controle, todos eles estão preparados para isso. Perfeito. Agora vem a minha pergunta. Quais foram as maiores dificuldades que os alunos vivenciaram, que vocês perceberam como instrutores nesse curso, nessa preparação deles? Pronto. Então, os alunos, em sua maioria, já possuíam expertise. Nós tivemos ali alunos que já eram instrutores. Talvez quase a maioria dos alunos são instrutores em algum assunto. Porém, os biomas que foram colocados não eram biomas de conhecimento dos alunos. Mudar o seu ambiente, onde você tem controle dele, para um ambiente onde você não tem controle, já é uma grande dificuldade. Nós ensinamos eles a criar base. Eu disse que eu montei uma base em Brumadinho. Nós temos uma expertise de montar base em ambiente difícil. Nós criamos base, nós estabelecemos luz, nós vamos trazendo ali tudo que uma base necessita para auxiliar e estar próximo. Nós ensinamos esses alunos a montar base e mostramos que a chuva ela é uma espécie de força adversa. E se eles não tiverem percepção e não conseguirem antecipar, eles serão pegos de surpresa. E essas dicas que eram dadas pelos diferentes instrutores poderiam salvar operações, porque nós fazemos operações, e facilitar nos salvamentos. Porém, se eles não entendessem os detalhes disso, eles iam sofrer isso quando o material encharcava ou quando eles poderiam passar por frio, porque eles não esperam a chuva e a chuva vem de repente. Bom, mas deixa eu dar uma passada aqui. Segura aí, Maverick. Eu sei que tu ia falar, mas segura aí, porque eu tenho que dar uma passada aqui no chat. O chat tá bombando, não deu moral pra ninguém no chat ainda.
Cumprimentar aqui o Hamilton Almeida, Ismael Silva, o Glaucio Giscardi, o Luiz Paulo, Francisco Wesley. Inclusive a galera que já está perguntando, o Glaucio, quando será o próximo curso de gestão de catástrofe? A galera já está querendo saber quando é que vai ser a próxima. E o Francisco Marques aqui falou o seguinte: boa noite, equipe de peso. Tive o prazer de ver de perto essa grandiosidade de conhecimento no mesmo lugar. Parabéns. Pois não, Maverick, a palavra é sua. Para ilustrar bem o que o Flash acabou de falar, os alunos tiveram um treinamento que foi espetacular na fase EAD, que preparou eles, inclusive na questão da psicologia das emergências, para que a gente pudesse vir depois, né, tratando eles, tentando aproximar a realidade que eles estavam vivendo de um cenário de catástrofe. Então o tratamento com eles ali era o tempo todo, ora eles estavam em instrução, ora eles estavam em simulação. Então isso fez com que eles estivessem muito próximo de uma situação de crise. Então, após uma simulação, já reunia o pessoal ali e fazia ali um gabinete de crise, onde eram ponderadas as situações, as decisões e as atitudes que foram tomadas. E, por exemplo, teve uma oficina, bem pertinho da noite, a galera com sono, tudo, onde eu ensinei eles a construir uma estação meteorológica com material reciclado, com vários equipamentos, higrômetro, pluviômetro, anemômetro, barômetro, para que eles pudessem difundir esse conhecimento até mesmo em escolas. Porque quanto mais a sociedade estiver preparada para lidar com um cenário de catástrofe, sabendo, por exemplo, que vai chover muito e que aquela região ali vai alagar, eu preciso sair dali com antecedência, eu consigo prevenir os danos. Eu consigo mitigar os danos antes mesmo deles acontecerem. Né? As perdas de vidas é o mais importante para nós. É interessante também que a nossa sociedade, como o senhor disse, não tem uma cultura de contingência, de treinamento. Porém, as superpotências já estão trabalhando com ênfase em autossocorro, porque numa grande catástrofe não dá para ligar para o SAMU. É verdade. Existe os treinamentos antecipados e uma cultura de autossocorro. Então, nas catástrofes, trabalhamos o autossocorro. Estamos recebendo hoje aqui no SafoCast, o primeiro, hein? SafoCast, aqui as feras aí da Pelops, né? Aqui do meu lado, o suboficial Manuel, veterano da Marinha do Brasil, grande amigo. Bicho, tu tem uma moral pra me chamar de amigo, tu tem moral, viu, velho? Tem perguntas no YouTube, viu? Tem perguntas no YouTube, né? Vamos já Perguntas voltar lá no de YouTube. novo. E também estamos recebendo Vamos lá no YouTube. Flecha, o Maia, presidente da Pelops, né? A V Pelops, Associação dos Veteranos Pelops. E aqui o homem do tempo, nosso Maverick, é o Thiago. Estão aqui no SafoCast hoje. Estamos falando especificamente sobre o curso que aconteceu esse final de semana passado, nesse feriadão aí de carnaval. A turma estava treinando, se capacitando para gestão de catástrofes. E choveu os 4 dias. Carnaval E choveu inteiro. os 4 dias, né? Foi bacana. Vamos dar uma passada no YouTube aí, me ajuda aí. Vamos lá no YouTube. Gostei desse teu microfone aqui. Gostou aí, né? É interessante, hein? No YouTube da Metrópole News, que pergunta assim, ó, como é para os voluntários acompanhar as catástrofes e o que mais marcou eles em Brumadinho, no Rio Grande do Sul? Daí a pergunta, como é para os voluntários, Aí, né, não chora, não chora, das Flash. catástrofes, o que mais marcou Não em chora. Brumadinho e no Rio Grande do Sul, né? Daí pergunta já do pessoal complicado, interagindo. é complicado. Nós ajudávamos a fazer velório de 20 minutos. Era anunciado pelo microfone. Havia ainda algumas estradas vicinais que os parentes ficavam nessas estradas e os helicópteros passavam o tempo inteiro, ficava o barulho do helicóptero com segmentos de corpo. E os familiares diziam, será que é meu filho ou será que é o seu? Na praça eu também era contador de história, porque eram muitas crianças agora na praça, e ela dizia, tio, Arrupiou o Flecha, viu? Não é nem Arrupiou. arrupiou não, arrupiou. E no tio, Ceará tem essas coisas, viu? tio, que hora que o papai do céu vai deixar meu papai sair debaixo daquela terra? E nós visitávamos as casas, porque quando a equipe que veio de Israel, ela saía do 12PI, que era o nosso batalhão
origem, né? Nós somos oriundos dos Beião. Nosso abraço aí, todos aqueles que serviram na 4ª região, os veteranos, que são muito maduros para lidar com esse assunto, as nossas sinceras continências. Esses que até então nós achávamos que era o exército de Israel, com o passar do tempo, nós percebemos que eles não eram mais da ativa, e sim eram veteranos como nós. vocês. Isso nos trouxe um despertar, porque eles saíram de tão longe para fazer o que nós deveríamos estar fazendo. E ali, todos os dias pela manhã, na faculdade da cidade, os bombeiros ajoelhavam e eles ali com os intérpretes ensinavam, dizendo o seguinte: Deus vai mostrar para os cães vai mostrar para vocês, e nós vamos encontrar cada corpo, como fazemos na guerra, e vamos imediatamente na casa dos enlutados, como fazemos na guerra. Então eu, como bom observador, eu consegui extrair um máximo de instrução, porque fizemos daquele campo de catástrofe ali um campo de instrução. Um dos casos que me marcou, nós chegamos numa casa onde tinha uma mulher que estava em estado de choque, e ela estava na beirada da piscina quando aconteceu o sinistro. No momento que tentava trazer alguma palavra de consolo, perguntando se ela precisava de alguma coisa, ela me puxou pelo braço, me levou até a cozinha e disse: tem uma cesta básica até o teto da casa. E já veio aqui até as televisões dos Estados Unidos. Eu descobri que Deus existe. Deus não me abandonou. E eu achando que eu tinha que trazer ali o caleto para aquela mulher, trazendo ali, tentando, eu estava com uma equipe, e ela disse: eu estava na beirada da piscina, o meu namorado estava dentro daquela casa-mata, tudo que você vê aí debaixo são gados que estão soterrados, todas as árvores estão soterradas, mas no momento em que ele gritou: corre, mulher, que o mundo está acabando, corre, mulher, que o mundo está acabando, ele me atropelou e me deixou para trás, até que eu me lembrei de Deus, e eu falei: tenha misericórdia, ó Deus, o barro parou com 1 metro de mim. Se o barro parou ali, Deus existe. Então, em cada situação que nós íamos fazer os atendimentos, porque em Brumadinho nós não poderíamos entrar na zona onde que o bombeiro estava, havia grande contaminação no barro. Só para os senhores entenderem, o bombeiro utilizava o coturno 5 vezes só. E tem coisas que eu não vou dizer aqui. Nós perdemos cães, nós tivemos bombeiros que depois... Eu não posso responder pelo bombeiro, mas eu sou apaixonado com os nossos bombeiros. Havia troca de turno e pela manhã eu entrava dentro do ônibus dos bombeiros e ali eu ministrava uma palavra de motivação e de agradecimento para cada equipe do bombeiro que saía. Porque era necessário, né, também ter esse alimento espiritual, essa motivação para que todo mundo continuasse firme e não titubeasse em momento nenhum nessa caminhada. Obrigado é tão importante. E havia um homem que todos os dias pela manhã ele levantava e ficava gritando o nome do filho dele: ô Luiz! Ô Luiz! Cadê você? Ah não, minha vida agora é um inferno. Sem o meu filho não tem mais motivo de viver. E os homens das máquinas trabalhando, todo momento eu recebendo autoridades ali. Teve um momento que eu: dá licença, pessoal, fui até esse homem, peguei as mãos dele, as pessoas achavam que eu fosse agredi-lo, eu jamais agrediria. Mas eu disse: moço, para de brigar com Deus. Ele dizia: minha vida é um inferno. E todos os dias ele ficava de 5 da manhã até 10 da noite gritando, até às 6 horas da tarde gritando: Luiz, cadê você, Luiz? E era uma inquietação na mente das pessoas. E aí... desceu as pessoas do trator, que conhecia o funcionário da Vale, que conhecia muitos enlutados, a lista de procura-se, eram pessoas que eram conhecidas, porque as pessoas moravam próximos. E ali nós pedimos: Deus, eu sei que você está vendo o sofrimento desse homem. Ô Luiz, vem para fora, o seu pai está te chamando. E no outro dia eles acharam o corpo do Luiz.
E com isso foi me dando força para não ir embora para casa. Porque cada família dizia, o problema não é você perder um filho. O problema é você não ter o corpo para enterrar o seu filho. Então, nós tínhamos vivido isso em Brumadinho, todos os dias servindo como zagueiro centroavante, ora ali ajudando a enterrar, ora ali visitando as casas e percebendo que não havia água potável na torneira, saía minério das torneiras. Ora, nós levávamos água para o corpo de bombeiro, porque nós dizemos, não podemos aumentar a catástrofe. Ou quando alguém fazia alguma crítica, os movimentos estavam ali, eu promovia palmaço, palmas para os nossos heróis. Porque estávamos ali, não poderíamos entrar na zona quente, mas tinha muito trabalho que se fazer. Então, trabalhamos ali juntamente com outros grupos, nós tínhamos uma base com pessoas do Brasil inteiro nessa base, e existe muito trabalho do que se fazer quando acontece uma catástrofe. Tão quanto no Rio Grande do Sul. Nós começamos a receber voluntários de todo o Brasil, mas voluntário das operações especiais. Nós levamos pessoas de Amapá, levamos pessoas de Uberlândia, tinha índio no nosso meio, e começa a chegar barco, e nós não tínhamos meios, nós não tínhamos finanças, os deslocamentos custam. Nós ajoelhamos em volta do barco e falamos, Jesus, como que vai ser o nosso deslocamento? Porque nós começamos a brigar, porque todo momento chegavam informações que as pessoas estavam clamando por socorro, porque eram muitos resgates. E isso mexeu muito com o nosso emocional. E aí, de vez em quando, nós brigávamos, nós vamos deixar eles dessa forma, nós sabemos como resolver isso, vamos lá. E aí, o Maverick com as redes, aí já começa a chegar os ofícios de pedido de socorro das prefeituras, então nós temos um protocolo, nós não chegamos numa área sem pedido de socorro, nós precisamos de ofício para que legalize a nossa chegada. Por isso que o Submanuel falou antes que assim que formalizar vai dar essa ciência às autoridades locais para que saibam que tem também essa equipe preparada aqui. No Rio Grande do Sul havia pessoas de todo o Brasil e de outros países. O que não havia era um alinhamento entre essas pessoas de muito boa vontade, tinha muita expertise ali, pessoas fantásticas, verdadeiros heróis. Mas a ideia é, se treinarmos juntos, poderemos ajudar mais e melhor. E interessante, no curso também nós abordamos esse tema. Às vezes o voluntário chega numa situação, mas ele não consegue entender a legalidade da coisa. Então, muitas das vezes, ao invés dele ajudar, ele acaba atrapalhando. Então, nós ensinamos os nossos alunos a legalidade da coisa. Não é só você chegar lá, eu vou chegar, eu tenho cheio de treinamento, tenho expertise, etc, etc, etc. Não é só chegar. Mas eu tenho uma autoridade ali. Aquela autoridade, tendo competência ou não, sabendo ou não, ela é uma autoridade. Constituída. E eu tenho que respeitar, porque a responsabilidade está nela. E nós ensinamos nossos alunos, nós mostramos essa equipe que elas são pessoas altamente capacitadas para auxiliar. Dependendo da autoridade, a gente pode entrar para ajudar eles na área quente ou distribuir água para eles. Que já é uma Para a gente é a mesma coisa. grande ajuda, né? Então, entendendo isso, e é uma ajuda grande, porque você está na área quente, você se desgasta emocionalmente, fisicamente. Só e a um gente parêntese. precisa disso. Colocando aqui para quem está nos acompanhando, quem é civil, que não tem aquele conhecimento específico de alguns termos técnicos que nós estamos usando, área quente. Vamos lá, traduzindo em miúdos. A área quente é no foco do acidente, no foco do desastre, no foco da inundação, aonde tem os corpos. É a área em que a autoridade constituída está atuando para salvar diretamente as pessoas. Aí eu tenho, isso é um protocolo que existe. Eu tenho a área morna e a área fria. E a Polícia Militar faz o cerco. E a Polícia Militar faz de isso. vida ali, né? A área quente existe um grande Um grande risco de vida. Então, para eu permitir, imagina, a autoridade
permitir um voluntário ir para a área quente ajudar. E se aquele voluntário se transforma em vítima? Quem é a culpa? É um problema Tu grande. tá entendendo? Então a gente precisa colocar isso na cabeça dessas pessoas que gestão de catástrofe, como a gente fala do início, eu tenho que gerir as minhas emoções. De início. Salvar pessoas vai muito além de uma emoção. Top. Eu tenho mais 2 perguntas, nosso tempo está correndo, o assunto é muito bom. Eu tenho certeza que a gente passaria aqui 12 horas consecutivas e não ia faltar assunto, não ia faltar interação. Carlito, tem alguma coisa ainda aí? No canal deles tem muita pergunta aqui. Muita pergunta. Consegue aí passar pra gente aí, Érica, alguma coisa dessas perguntas? Enquanto tu dá uma olhada aí, nessas perguntas aí pra mim, eu vou fazer uma pergunta e eu vou dar uma olhada pra ver o que é que a gente consegue ver lá pra É trazer no pra nosso vocês. Né? Esse daqui é o Nosso do... canal. Beleza. Senado. Show. O Senado está acompanhando aqui. Mas eu tenho uma pergunta a respeito. Na realidade, são 2. Vocês decidem quem é que vai perguntar. Eu sou meio Quem vai responder? sobre aperreado, né? Quem Quem vai vai? responder. A primeira é: eu queria saber assim, a dimensão do esforço que é feita dos preparativos para fazer a execução desse curso aqui. Trazer um curso com essa dimensão, com essa expertise, com essa soma de Vou conhecimentos e começar a responder, talentos, depois o senhor vai para lá. tá? Pra Não, gente responda, poder responda. trazer para cá, para o Ceará. Sinta-se à Pessoal vontade. Primeira. que está nos assistindo, Aí depois eu tenho a segunda. esse curso poderia acontecer em qualquer estado, mas o Submanuel trouxe a responsabilidade para si. O gasto dele foi muito grande, a exposição, o desgaste físico, psicológico, planejamento. Nós já tínhamos grande respeito com o Submanuel, veterano da Marinha. Hoje nós somos apaixonadíssimos com ele, porque ele é o cara mesmo. Ele é vibrador. Ele não apenas se prepara, porque se for verificar o tanto de O sub é vibrador. o tanto de curso que ele fez, ele é muito preparado. É, isso é verdade. Mesmo talvez dentro de uma tropa, talvez um grupamento não reconheça o outro, mas ele é muito preparado. Eu levaria ele para uma guerra, nós levaríamos ele para uma catástrofe, ele esteve conosco nisso. Então nós já estávamos conversando sobre isso, né? O tamanho. Pessoal, vieram material de diversos lugares do Brasil para compor esse curso. O pessoal não tem dimensão do esforço que houve. Não só dele, né? Nós também, várias pessoas contribuíram, inclusive nós pedimos favores para outras pessoas de fora para que nos ajudassem a fazer com que materiais chegassem aqui. Então, o esforço para que esse curso acontecesse foi algo muito grande. Bacana. Maverick? A ideia da gente introduzir, né, esse podcast e trazer a propaganda do curso é para que, divulgando para as pessoas, a gente comece a quebrar essa barreira que existe entre os voluntários e algumas autoridades, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, que realmente existe essa necessidade. Por quê? Porque realmente quem está ali constituído como autoridade para atuar e diante das suas competências e capacidades, vão enxergar o voluntário como alguém que realmente não sabe fazer nada, como alguém que fosse lá para atrapalhar a catástrofe, que fosse lá para aumentar a catástrofe. E nós estamos mostrando que não é isso. Nós temos preparo, competência para ajudar e contribuir. Bom, muito bom. Deixa eu dar um giro aqui rápido aqui no chat que está ao vivo aqui. Aqui é do Senad, né? Do Senado Treinamento. No YouTube do Senad Treinamentos. Acompanha aí, se inscreva no nosso Bacana, canal. tem a Alice Coisa Moreira. bacana. Aproveita lá, pessoal. Vai lá dar uma moral aí pro pessoal dá do uma moral. Senad. Se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa o like e compartilha também. Deixa eu passar aqui. Tem o Luiz Paulo que mandou boa noite. Francisco Wesley, boa noite. Francisco Marques. Equipe de peso, pessoal reconhecendo, né, o valor de cada um dos senhores. A Alice Moreira falou aqui que teve várias experiências durante o curso que com certeza foi de grande importância. A gente realmente está enfatizando muito isso. O Glaucio falou, né, guerreiro de selva, flecha, minhas continências. A Helenice... Eu sou da área de montanha. Da área de montanha também? Eu não sou guerreiro de selva, não. Bacana. A Helenice, jornalista, nossa colega. A Helenice, um Deixa eu abraço, ver aqui os Helenice. parabéns, está acompanhando, diz que excelente conteúdo.
Excelente ideia, parabéns, Erivaldo Silva. Obrigado, Lenice. Você é uma sumidade também aí. Exatamente. E nosso tempo está quase acabando, o papo é bom, quando a conversa é boa a gente nem sente, né? Mas eu ainda tenho aqui ainda mais... Alguma perguntinha aí, Carlito? Mais? Érica? Então, o pessoal dando boa noite, participando. Interagindo, né? Tá havendo uma interação muito bacana. Aproveitar, vai lá, gente. Ó, esse conteúdo vai ficar salvo. Você pode rever, dar uma olhada. Mas nós estamos nos encaminhando pro creme de la creme. Quando eu estava na base naval de Natal, ainda não era gola branca, né? Ainda estava sofrendo lá ainda para poder engajar lá. O nosso creme de la creme era quando sobrava um pãozinho com doce de leite dos oficiais, né? Para o nosso café da manhã. Porque o nosso era mais ralo. Pula essa Então, parte. Essa parte é boa, porque a gente tem que aprender com isso também. Exatamente, aprende. Para aprender a valorizar, que às vezes tem a nossa juventude hoje, eu digo muito isso, tem muito papai e mamãe que faz tudo, que protege, que prepara a bolsinha para você ir. E muitas vezes você não valoriza. E eu vou deixar aqui até um versículo bíblico que diz: honra teu pai e tua mãe, e os teus dias se prolongarão na terra. Então, às vezes, é muito importante também de ter isso. Porque quando a gente foi, com os meus 18 anos, quando eu fui para a Marinha, eu saí daqui do Ceará, eu fui servir na base naval de Natal. Nunca tinha ido para outro estado, nunca tinha saído da minha cidade, Camusim, para Fortaleza. E só. Você chega lá, você aprender a ser gente. Aprender a respeitar hierarquias, valores, princípios, ética, disciplina, acima de tudo. Nós tínhamos horário para tudo, horário para levantar, horário para fazer a barba, horário para ir no banheiro, horário quando terminava o nosso expediente após as 18 horas, nós tínhamos um tempo livre para passear, para dar uma volta, mas tinha horário para voltar para a base. No café da manhã tinha horário também, primeiro os oficiais, depois éramos nós, e a gente, quando dava uma sorte aí, fazer alguma atividade bem executada, rolava um pãozinho com docinho de leite, né? Que era a rebarbazinha lá para nós. Complementando isso, eu lembrei de algo que a gente vive muito bem. E graças às escolas civil-militares, eles estão mudando a vida de alguns jovens. Mas olha só, e eu vejo isso dentro das empresas hoje. Dou muito treinamento nas empresas, eu vejo dentro das empresas. Algo que é simples de ser feito se transforma numa dificuldade enorme, porque as pessoas, a tecnologia ela é excelente, ela é muito boa, mas existem situações que não tem botão para você apertar. É verdade. Não tem link para você abrir. Não dá tempo de você ver no YouTube. Então, existe algumas coisas da vida prática que está se perdendo. Tem pessoas que não sabem pregar um botão. Eu lembrei aí agora, Não na é? época quando a gente não tinha GPS. No Exército vocês já tinham GPS Pois já. é. Mas a gente que era civil, depois que eu saí da Marinha, que eu vim para cá de vigilante, eu trabalhei um período de vigilante, e a gente trabalhava com sistema eletrônico, e a gente tinha que ir atender a ocorrência. Como que a gente ia? Que ninguém sabia o endereço. Dia de rua, né? As listas amarelas. É. Agora tu imagina o sofrimento, o que é você numa situação dessa de selva. Hoje você tem GPS avançados que te dá uma localização, uma precisão, tem bússola digital, aquela onda toda. Mas e aí, quando não tinha, que tinha um mapinha, que às vezes você assiste um filme de guerra, de busca, de salvamento, como tem muitos aí hoje, o cinema ele fantasia algumas coisas, mas tem outras coisas que eles puxam da realidade, não é? Que você tinha que pegar um mapa para poder se deslocar de um ponto a tal ponto. E a gente era assim. Não tinha um botão de GPS, ligar aqui o Waze, fazendo propaganda aqui do Waze de graça, né? Ligar o Waze para chegar lá. Eu fui para casa do Leandro hoje, cara, eu errei o caminho. Porque eu não botei o GPS, eu fui... E os alunos tiveram essa matéria lá Eles no tiveram, curso. exatamente. Olha aí. Orientação e navegação. Orientação e navegação. Tiveram. Para aprender a lidar quando não tiver tecnologia. Aprenderam a plantar passo, descobrir qual a distância eles Rádio levaram. amador. Qual a distância, comunicação, Rádio amador. montar uma Quando torre de não tiver comunicação. internet, rádio amador. Rádio amador, tudo isso foi ensinado. Cara. A estabelecer uma base de comunicação. Ah, nada, não pega sinal de celular, não pega nada. Como é que não vou falar em rádio Quando a amador? internet não funcionar, o que É. farão? O que parar? Então isso é exatamente para... Eu vejo essa dificuldade hoje nas pessoas que estão na vida laboral, Erivaldo, e algo que é simples para mim, no começo da minha migração
do meio militar para o meio civil, e às vezes é um dos problemas da didática de ensino do militar, quando ele vai ensinar o civil, e eu tive essa dificuldade, é entender o civil, porque dentro das Forças Armadas a gente aprende uma infinidade de coisas, e quando a gente chega no meio civil, a gente poxa, por que ninguém está vendo essa solução? E muitas das vezes eu ficava, o pessoal não está vendo, essa solução, cara, é tão simples, mas por quê? E aí eu consegui perceber que não é o dia a dia dele. É diferente. E a gente tem que pegar essa população que está na atividade, na vida laboral, do desenvolvimento do país, e desenvolver neles uma capacidade de raciocínio, de resolver problemas, sem a tecnologia. Porque a tecnologia, hoje, se você desligar a internet, a pessoa fica perdida. Uma coisa muito interessante que os alunos tiveram, né, instrução desse curso, foi que tipo de folha, Isso, eu ia fruta falar você exatamente isso. pode Exatamente. comer na selva. Os guerreiros de selva, assim, te deram uma aula excelente, né? O que comer quando você estiver na selva, para você sobreviver. até a questão da água também, que a gente tem que saber que água a gente vai tomar, Água, né? para purificar a água, ensinaram lá para você construir um purificador de água. A Caramba. minha parte também eu ministrei lá como você prevê o tempo com indicadores naturais de previsão do tempo, observando o Não é que você inverno. seja um profeta da chuva, não. Não é que aqui no Ceará tem os profetas da chuva. Mas tem como a gente fazer isso, Maverick? Tem. Essa previsão com elementos naturais da própria Da natureza? própria natureza, observando o céu, as nuvens, direção do vento, comportamento de animais. São indicadores naturais. Não errou um dia de chuva. Desde o Rio Grande do Sul. Inclusive horário, desde o Rio Grande do Sul. Aqui ele falava, vai chover Não tal errou um hora, dia. aquele horário chover. O pessoal não Sem consultar o satélite Hubble lá, aquela história toda, a previsão do tempo do Jornal Nacional, da Jaqueline Brasil, do Jornal Hoje. Vamos substituir ele, né? É, Ao longo do tempo, né? caramba, bicho. Não errou uma. Inclusive com horário. Vai Uma chover precisão tanto. do horário. Uma precisão do horário. Ó, não, precisão não, mas mais ou menos o Não, horário, né? quando eu falo a precisão do precisão horário, nesse sentido. que você errar meia hora, uma Isso. hora, cara, isso não é muita coisa. E aí, Diante de você não ter nenhuma tecnologia. E no Rio- entre tal hora e tal hora vai chover. no Rio Grande do Sul, ele fez um relatório que ele já prevendo, a gente fez um relatório que a gente entregou para as autoridades. Olha, em tal lugar vai acontecer isso daqui a 2 dias. Ele fez esse relatório E a turma, e a gente entregou para eles. mas a turma ouviu? Porque é aquilo que o Maverick falou. Nós temos uma percepção que a força que é responsável, seja o secretário da crise, o gerente da crise, seja o prefeito, seja o próprio corpo de bombeiro, o excelentíssimo corpo de bombeiro, é muita pressão sobre eles. Claro. Entretanto, todas as vezes que falar de crise ou de ocorrência de alta complexidade, junta-se ou integra-se as forças auxiliares e os competentes fora das forças auxiliares para buscar soluções para aquele cenário modificado. Nós temos em nossa equipe, não é só veteranos não. Se nós descobrirmos alguém dentro do cenário que tem uma expertise que nós não temos, nós Jornalista assim, da cabeça nós já meio trazemos ele para estressada, dentro, né? e ele Doido precisa pra- treinar conosco para atuar dentro da equipe. Que brincadeiras à parte, mas sabe o que passou aqui? Sabe o que passou aqui na minha cabeça? Viu, Carlito? Na minha cabeça, todos os anos aqui no Ceará, a nossa quadra chuvosa, período mais forte, vamos chegar agora. É o mês de março, e a gente tem aquela tradição de que até o dia 19 de março, que é o dia de São José, tem que chover. Se não chover, é sinal que o inverno não vai ser bom. Se bem que agora tá chovendo. São José tá aí, na verdade não é São José, São Pedro tá abrindo as torneiras com força. Olha aí. E costumeiramente a mídia local junta, a gente tem aqui os profetas da chuva, quando vê a formiga, né? Que muda de lugar, que carrega uma folhinha, que eles veem uma flor de uma planta. Aí tô pensando aqui, tu já imaginou se a gente, com o conhecimento que o Maverick tem aí, a gente traz um curso desse e as pessoas despertam esse conhecimento para se ter essa noção para o plantio, para a lavoura. Olha, eu não estou falando nem de catástrofe, eu estou falando da vida rural, dessas situações Sim, que você pode se antever aos fatos, né? Preparar até uma colheita melhor. Assim, olha que loucura que eu pensei, sabe?
eu fui mais além. Mas é isso mesmo, esse conhecimento, ele vai além. Teve um aluno nosso, aqui da Guarda de Calcaia, que quando ele saiu do curso que ele chegou, ele teve que ir para o atendimento. E aí ele colocou no nosso grupo, olha, eu já estou colocando meu conhecimento em prática. Ou seja, o que ele aprendeu, ele chegou diante de uma situação, ele chegou com conhecimento e ele resolveu a situação. Chegou quentinho ali. Então o conhecimento, esse conhecimento do curso não é apenas para você gerenciar as catástrofes como nós conhecemos. Também a gente vai, e o Flecha caminha muito bem nisso, que é a catástrofe pessoal. Catástrofe aqui dentro. Tem que ter o autocontrole. A catástrofe dentro de casa. Essa daí Com destrói a gente. filhos. E aí, o Flecha, ele abordou esse tema. Porque muitas pessoas deixam de gerenciar a sua catástrofe interna Para tentar. para tentar gerenciar a catástrofe dos outros. Tem uns pegos levando o osso. Catástrofes naturais. É como As você falou no naturais. início, um doente não tem como curar outro, Tem. né? Então tem isso também, sabe? O nosso curso ele leva por esse patamar. Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais controle nós temos, quanto mais eu me conheço diante de situações, mais útil eu sou. Não tem pessoas que dizem assim, não, quando vê o sangue desmaia. Não é? Às vezes um cortezinho vai e desmaia. E tem pessoas que, eu não tenho medo de altura. De repente ele está diante de uma situação de altura e ele tem medo. Quantos alunos nós não tivemos que, não tem medo de altura. Então sobe para fazer o treinamento. Quando chega lá ele trava. Salvamento aquático. Salvamento aquático, na água. Não, eu tenho medo. E a gente começa a trabalhar nisso para que a pessoa se controle. Porque aí é exatamente. Ir para a água e boiar é a coisa mais fácil que tem. Qualquer pessoa pode boiar. A nossa boia natural é o pulmão. Sim. E ele precisa estar cheio de ar para se transformar numa boia. E quando a pessoa está nervosa, como é que fica a respiração dela? Ofegante. Então não acumula ar. Então o fato de eu acalmar essa pessoa, eu já estou ajudando ela a boiar. Calma, respira. Uma atitude simples, né? Uma atitude simples. E aí nós ensinamos, eles construíram dispositivos flutuantes. E vai testar o teu dispositivo flutuante, ver se deu certo. Trazendo vítima, nós rebocamos. Foi algo assim, que algumas pessoas que, não, a água para mim é mole. Chegou na hora da tranquilo. verdade. Na hora Quando da chegou verdade. na hora da verdade, ele falou, não é tão... Como diz o eu nosso ditado pensava. na marinha, mar calmo não faz bom marinheiro. Não. Bem, Muito bem. estamos já nos dirigindo para os minutos finais, agradecendo já, começar os nossos agradecimentos. Mas, antes de concluirmos, eu queria saber, né, sem nenhuma ressalva, que os senhores já me disseram quando e onde será o próximo curso e se haverá. Bem, a nossa intenção, quando nós montamos o curso, é nós realizarmos ele pelo menos uma vez por ano aqui no Ceará. Mas se outras cidades, se a Defesa Civil, se outras entidades, associações pelo Brasil afora, quiser que a gente monte esse curso, porque esse curso a gente pode montar ele em qualquer lugar. Não é? Principalmente em ambientes que já tenha havido catástrofes e a gente pode treinar esse pessoal. Então, se a gente receber o convite, a gente desloca a nossa equipe para lá, que são instrutores de peso, e nós temos que ter um certo período para poder a gente estudar o local e personalizar os treinamentos para aquele local. De acordo com Né? aquele bioma. De acordo com aquele bioma. A gente tem que fazer. Então não é algo assim, uma receita de bolo. Só vinho, não é só vinho, não é? Não é só vinho, não é assim. Bom, bom. Por quê? A nossa didática é exatamente isso. Eu tenho que treinar você naquilo que você vai usar. Que gerenciar catástrofe é um mundo. A gente vai ensinar algo que seja factível naquele local. Não adianta eu ensinar as pessoas a resgatarem num ambiente em que naquele local não tem. Então eu vou perder tempo. Então eu tenho que ensinar o que realmente ele vai aprender. Então nós estamos abertos a convites e aqui no Ceará
Só no carnaval do ano que vem. Não, é interessante também que aqueles que fazem, estão contidos dentro da segurança pública, eles são ícones importantes caso aconteça uma catástrofe. Entretanto, cada força já tem as suas demandas. Esse assunto das catástrofes é de interesse de todas as forças. Não é um assunto que devemos deixar só para superpotências, não. Então, cada força precisa mandar os seus multiplicadores. Não vamos atrapalhar naquilo que eles já fazem com excelência, mas eles irão levar algo que, com certeza, quando acontecer e aquelas forças forem convidadas, as forças locais forem convidadas, elas já vão estar muito mais alinhadas do que se deixar esse assunto somente para o Corpo de Bombeiros. Muito bom, muito bom. É exemplo do Rio Grande do Sul, né? Já tem um pessoal que manifestou interesse da gente levar essa instrução para o Rio Grande do Sul, porque, como eu mencionei anteriormente, não foi a primeira vez. A realidade é que teve uma enchente, uma catástrofe histórica que ocorreu em 1941, no mesmo ano, inclusive, em que a Defesa Civil foi criada no Brasil pela Força Aérea. Né, o que foi o início da Defesa Civil se deu através da nossa aeronáutica brasileira. Então aí, meus cumprimentos à nossa grandiosíssima Força Aérea Brasileira, que realmente pôde nos trazer essa expertise da análise do tempo e de poder contribuir nas catástrofes. Bom, muito bom. Muito bem, senhores. Sub aí levantou abruptamente aí. A gente até se assustou. Foi o que aconteceu? É porque foi uma falha minha. O brevet deixei no carro, né? O brevezinho do curso. Certo. Aí, ó, o brevezinho, uma moeda. Esse que tá. É esse aí. É esse aqui. Que tá ali também. Consegue. Tá ali, ó. Tá aquele aqui em O cima. brevezinho. E a gente Consegue fez ver? a moeda também, Sobrevivência Urbana, Ceará, Gestão de Catástrofes, Brasil. E nós temos alguns componentes, o Senadit, Saúde, né? Não, ali é o Não, curso é de o- treinamento. E aí é algo que eu E preciso a Pelotas. agradecer também ao Jussier, Pelotas. sabe? O Jussier JM Treinamentos lá em Pacajus, é um campo excelente para treinamento, tá? E ele abriu as portas lá do centro de treinamento dele pra gente fazer. É nosso parceiro, foi conosco no Rio Grande do Sul. Eu fui com ele daqui para Belo Horizonte, de lá nós nos juntamos aos Pelopes e nós fomos para o Rio Grande do Sul. Ao todo eu rodei 10 mil quilômetros. Um grande comboio. Num grande comboio. Aí tivemos uma dificuldade, a embarcação não, a nossa viatura atolou no meio do barro. Bom. Daqui a pouco apareceu um trator para nos resgatar. Rapaz, foi coisa interessante. Então, para a realização desse curso, teve a JM Cursos e Treinamentos, Foi o que foi uma Senat grande parceira, o Senadit e a AV Pelopes. Deixa eu nós explicar para o montamos. pessoal que está nos ouvindo o que é Nós a montamos. o que é a AP Pelopes. Isso, eu já ia Mas te antes eu perguntar. preciso explicar o que é esse desenho, o que é a Pelopes. O meu amigo aqui quis exaltar, e fez muito bem, a nossa gloriosa Força Aérea, que montou a Defesa Civil em 1941. Mas foi em 1941, porque o senhor também puxou sardinha para Natal, houve uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil nas águas de Natal, uma reunião secreta. Nessa reunião nasce a Defesa Civil, nessa reunião nasce a FEB, nessa reunião nasce a ESG e nessa reunião nasce... Rio de Janeiro estava debaixo d'água enquanto estava Sim, acontecendo essa Aí reunião. fala que é a FEB e a ESG, para quem... O pessoal sabe que a FEB foi a guerra Força Expedicionária Brasileira. nessa força Os que foi com pracinhas, os né? Estados Os Unidos, pracinhas. e eles imaginavam que deveria se preparar a situação pós-guerra. Nessa reunião nasce os Pelopes. O Escola projeto Superior de Guerra. dos Pelopes, que é uma tropa especializada, É o pelotão de operações especiais. filhos dos comandos. Os comandos, eles vão para os batalhões de infantaria após 1950 e eles vão plantar os Pelopes ali nos batalhões de infantaria. Após a catástrofe de Brumadinho, então eu falei aí de Natal, então todos aqueles que nos assistem, que serviu nos Pelopes, venham fazer parte dessa associação. Nós temos lugar para todos. E aqui um é aluno do outro. Nós continuamos servindo
a nossa população, aonde nos chamar, nós estamos sempre prontos e sempre juntos. E em tempo onde não está acontecendo a catástrofe, nós estamos treinando. Perfeito, senhores, quero agradecer e já dando aqui por encerrado nosso SafoCast de hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios da Metrópole News, aqui em Calcaia, Ceará, Manuel Mendes do Carmo, né, suboficial da Marinha do Brasil, meu querido Maia, carinhosamente conhecido com o codinome de Flecha, que o cara é flecha, né? É rápido. É presidente da VP Lopes e também recebendo o meu querido Tiago, que é das operações especiais também, de Goiás, lá da Força Aérea Brasileira, Asas da Liberdade. Essa turma boa, e também tivemos a presença do que foi aluno, me lembra aí o nome do Almeida. Hamilton Almeida, veio lá de Goiás também, né, Hamilton? Belo Horizonte, para fazer o curso de gestão de catástrofes aqui no Ceará. Enquanto tem gente aqui no Ceará que ainda não aproveitou, né? Quer dizer, o pessoal vem lá de Belo Horizonte para poder beber uma água boa dessa de conhecimento dos senhores. Quero agradecer demais, dizer que eu me sinto honrado nesta noite de estar ao vosso lado, de beber desse conhecimento e poder, pelo menos, fazer algumas das perguntas que eu tenho certeza que o pessoal que estava assistindo, está assistindo conosco ainda e vai assistir, teria essas possíveis dúvidas. Senhores, as considerações finais para a gente já dar por encerrado nosso bate-papo de hoje. Pode começar. Obrigado aí a todos. Foi um prazer imenso estar aqui. Obrigado, Evardo. Sua condução aqui foi espetacular. E mais uma vez queria agradecer ao Submanuel, que a Senadit é uma empresa que a gente conhecia só um pouquinho. Aí agora a gente ficou conhecendo muito mais e eu me espantei assim com tanta expertise e o interesse, né, dessa missão nobre de ensinar as pessoas. A Senadit teve ali um cuidado em escolher a ordem das matérias desse curso, quais as matérias, não é simplesmente você pegar e falar, vai passar isso, não. Cada matéria, uma puxava o assunto da outra. Então foi espetacular, só tenho elogios aí ao Submanuel. Da mesma forma, não tem como ter acontecido esse curso se o Submanuel não parasse tudo e se entregasse aí para essa missão. Sabe muito bem cumprir missão. E ele, tantos afazeres, tirando parte do seu tempo para difundir parte do seu conhecimento com as pessoas que precisam dele. O nosso muito obrigado, Submanuel, pela excelente pessoa que o senhor é, por essa nobreza de querer compartilhar parte da sua mochila, parte do seu conhecimento com os cidadãos de bem. Agradecer também aos instrutores que contribuíram com esse curso. Alguns estão em viagem, né, vieram de tão longe, outros estão ainda lavando material, outros estão aí, tiveram aí contato com os insetos, então vai demorar um tempo ainda de recuperar para voltar para o seu bioma. Então, quanto ao corpo de alunos que acreditou nesse projeto, pessoas que já são instrutores e que já são formados em algum tipo desse assunto, mas esvaziaram o copo e vieram acreditar nesse projeto. Vou fazer a história, que vai ser o primeiro de muitos, e aqueles que nos ouvem e que vai querer esse curso para a sua prefeitura, para o seu município, saiba, eu não tenho dúvida que o Senad é a melhor empresa para treinar o seu município. Perfeito. Submanuel, faça as honras. Nosso tempo já está aqui gritando atrás de nós aqui. Muito bem. Agradecer a você, Elivaldo, pela oportunidade, agradecer a Deus por tudo que Ele tem proporcionado. Esse curso não seria possível sem os nossos instrutores, sem a ajuda, a coordenação do Flecha, do Maverick, do José Maia, meu irmão, do Alfredo, do Garonce, são 2 guerreiros de selva, do Wesley, da parte aquática, do Ismael, extraordinário ensino. E isso que eu faço hoje para instruir pessoas,
eu faço porque eu sinto, isso para mim é como eu estou agradecendo a Deus pelo que Ele me proporcionou. E para finalizar, tem uma frase de um bordão que um amigo lá na Marinha ele falava, e quando eu ouvi eu falei, cara, isso é verdade, é interessante. Eu vou falar aqui para encerrar as nossas palavras. Ele falava assim, depois que ele terminava de almoçar, ele batia na mesa e ele fazia assim: graças a Deus, a Marinha do Brasil e a minha inteligência. Bem, Tudo que eu sei, eu devo à Marinha e à minha família. E hoje, eu agradeço a Deus por isso, e a forma de eu agradecer a Deus é preparando outras pessoas para salvar outras pessoas. Muito obrigado. obrigado, senhores. Por aqui nós ficamos. Foi uma honra estar com vocês. Muito obrigado você que nos acompanhou no primeiro episódio do SafoCast. Vem mais por aí, sempre com temas bem relevantes para toda a nossa sociedade. Sou Erivardo Silva, me senti altamente condecorado e honrado de estar ao lado desses nobres senhores que aqui abrilhantaram essa nossa mesa. Até o nosso próximo encontro. Abraço. Brasil. Assista o próximo, hein? Se você pegar o bizu, você fica safo. Adsumos! Sumo. Pronto. Oi, Carlito. A gente ainda conversa aqui mais um pouquinho. Que aqui eu vi o alerta do tempo amarelo de chuva amanhã. Oi? Para perguntar o Maverick. Rapaz, isso aqui, Maverick. essa A tua hora. previsão aqui da